Opa, bom dia, Jesus é o Senhor, amém. Ao som de o nome e a palavra, quero convidá-la para ficarmos alguns minutos diante do Senhor e de sua palavra para lê-la em Números 36, concluindo o livro de Números e iniciando de Deuteronômio com o capítulo 1, mais Lucas 5, a partir do versículo 29 até o final do capítulo 5, mais o capítulo 11 do versículo 1 capítulo 6 do versículo 1 ao 11, Salmo 66 e Provérbios 11, 24 a 26. Comecemos com Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 29. Vamos lá, em nome de Jesus. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos ou os sadios não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres velhos, 37, repetirei. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Prosseguindo para o capítulo 6. Aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam
contra Jesus. Ó Senhor Jesus, aprendeu a obedecer. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Provérbios 11, 24, 25 e 26. Amém. Desceu do túmulo no chão, trouxe em ressurreição. Terás a salvação para a justificação, se crer com o coração. A confissão se faz com a boca para a salvação. Salmo 66. Amém. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos. Que os meus lábios fizeram, ó Senhor Jesus, que os meus lábios fizeram e que, no dia da angústia, a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Com a boca o exaltei. Senhor Jesus, a Ele, repetindo, a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Ó Senhor Jesus. Números capítulo 36. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade,
filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou a meu senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança deles seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio, e, quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito dos filhos de Zelofeade, dizendo: das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Prossigamos para Deuteronômio, capítulo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto de Arabá, diante de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades-Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte, voltem e sigam viagem, vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu.
Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto pequeno como grande, não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, mas para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nesta terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança, e as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto
pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão e nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e, presunçosos, foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Orma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor, não sejamos nós também desobedientes e rebeldes, mas submissos e obedientes, e simples e prudentes diante do Senhor. Essa é a porção desse dia da palavra sagrada, e concluamos aí com a canção, o nome e a palavra que inclusive já toca. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, a salvação de Jeová. Quem nesse nome crer e a ele então chamar, de graça a salvação receberá. Mediante escutar Cristo divinal falar, sua voz a fé produzirá. Infundirá o Consolador e Condutor pra te guiar. Ao ouvir a doce voz, querer receber perdão após aquele que morreu por nós. Você surgiu e atentamente ouve a nossa voz. Aquele em quem não crerão, e como crerão aquele de quem nada ouvirão, e como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? A voz de Cristo gera fé, aquele que é maior do que Moisés, faz formosos nossos pés. Quando as boas novas divulgamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé, quando as boas novas proclamamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé.